seja bem-vindo ao Democracia em Debate, seja bem-vindo ao novo canal. Na minha companhia tenho, como sempre, António Cunha. Muito obrigada e correu bem a semana, doutor? Muito obrigado, correu bem, acho que sim. Portanto, foi mais uma semana intensa lá em baixo, em Lisboa, na Assembleia da República e correu bem, acho que sim. Portanto, estamos em fase pré-preparatória da gestão do orçamento. Ainda nada foi apresentado, mas estamos a trabalhar já nesse aspecto, que é fundamental para a nossa República. Mas não é disso que vamos começar a falar, é precisamente da questão ambiental que Portugal atravessa neste momento, à qual o doutor denomina de contentor da Europa. Sim, é evidente que relativamente a este aspecto, achamos que Portugal cada vez mais se está a transformar numa espécie de contentor do lixo da Europa. Porquê? São vários os aterros, quer ao norte do país, quer ao centro do país, e nós temos um exemplo aqui pertíssimo, em Valongo, onde são a ser armazenados resíduos oriundos da Alemanha, França, Bélgica, Áustria e Holanda. E essa importação de resíduos vai ter certamente consequências que são incalculáveis neste momento. Quer para o bem-estar e qualidade de vida das populações, porque esse irá deixar a sua pegada negativa no nosso ambiente nas próximas décadas. A longo prazo, exatamente, não se sentem no momento, mas a longo prazo são consequências muito graves. Exatamente. Portanto, só para nós termos uma ideia, em 2019 nós importamos 230 mil toneladas de lixo. 230 mil toneladas de lixo que estão em aterro. Portanto, é lixo fabricado ou produzido na União Europeia. O governo, para contrariar isto, decidiu aumentar a taxa de gestão de resíduos. E então passou de 11 euros para 22 euros por tonelada, já a partir de janeiro de 2021. Portanto, diz que o objetivo é incentivar ainda mais a redução da produção de resíduos, estimular o cumprimento dos objetivos nacionais na matéria e desincentivar a entrada de resíduos provenientes de outros países. É evidente que esses outros países, estamos a falar de países como a Alemanha, França, Bélgica, com muito poder económico. Com poder económico. Tanto paga 11 como paga 22. Portanto, o lixo vai continuar a vir. Não é pelo preço que se reduz este tipo de situação. Agora, há aqui uma pergunta que nós temos que fazer. Nós temos um país onde o nosso turismo tem um peso de 6,9% na nossa economia. 6,9%. Não é coisa pouca. Portanto, o turismo em Portugal é um dos seus maiores ativos a nível económico. É um facto. Procuramos cada vez mais atrair turistas para o nosso país. É evidente que o ano que está a decorrer é um ano atípico, anormal, mas não vai durar sempre, esperemos nós. E, no entanto, nós continuamos a servir de depósito de lixo dos outros países. Portanto, para mim há aqui um contrassenso, sinceramente. E mais. Contrassenso porquê? Porque, efetivamente, nós temos um Ministro do Ambiente e da Ação Climática que custa-me estar a dizer isto, mas é um facto, é um Ministro de uma espécie de faz de conta. Eu vou dizer o porquê. O Ministro Matos Fernandes fez de conta na remoção do amianto, em que há mais de 500 mil de edifícios públicos por descontaminar. Na exploração das pedreiras, que continua tudo na mesma há mais de uma década. Nas negociatas do lítio, em que envolvem teias perigosas, isso já foi discutido, já foi falado, e até nas aventuras e ideias megalómanas, como por exemplo o hidrogênio verde, que é uma coisa completamente, do meu ponto de vista, do ponto de vista financeiro, algo louco que por aí virá, e vamos ver até onde é que isso vai dar e que teias é que virão para aí. Depois, outra situação que nos está a preocupar em demasia, que faz de conta com o problema das máscaras descartáveis, neste momento. Pois, a grande questão que se vive este ano é também a poluição que adverterá de toda esta situação. Sobre essa gestão de resíduos, não se ouve dizer nada ao Sr. Ministro, mas
Só para nós termos uma ideia, por dia são 98 mil elementos descartáveis usados só nas escolas de condução. Mais, sobre a questão dos resíduos de 3 bilhões de máscaras até ao momento que, portanto, que têm que ser usados também, faz de conta relativamente a isto. E mais, faz de conta na problemática da central nuclear de Almaraz. Por mais encontros e cimeiras que os dois governos socialistas, quer de Espanha, quer de Portugal, façam, da parte do nosso governo é de uma passividade impressionante. Portanto, nós temos ali um problema, ou melhor, se houver um problema de cariz mais grave, nós podemos afetar cerca de 800 mil pessoas. Portanto, o que nós achamos é que é assim, de boas intenções está o inferno cheio. Há situações que este ministro tem que atalhar e tem que fazer. Já está há 5 anos no poder e as coisas continuam praticamente na mesma. Portanto, isto para nós é de uma passividade perante os vários atentados ambientais. E realmente apetece-me dizer aqui, como referiu e muito bem o meu colega e deputado Cancela Moura, isto mais parece o ministro da inação climática. António, qual seria, na sua opinião, aquilo que deveria ser feito? Relativamente aqui. A esta questão da poluição e das taxas que irão aumentar, É assim, se Portugal efetivamente quer continuar a ser, digamos, o depósito desses lixos que provém da União Europeia, portanto, a ação deste ministro está no rumo certo. Portanto, ir buscar o dobro das taxas que têm sido pagas a partir de 2021, se calhar vai dar alguma acomodação em termos de orçamento. Mas esses custos ambientais terão consequências ao longo das próximas gerações. Temos aqui a balança entre a economia e o ambiente. A balança entre a economia e o ambiente, e como eu disse há pouco, quer dizer, nós não podemos ser ao mesmo tempo depósito de lixo dos outros países e sermos uma atração turística também para os outros países. É preciso haver aqui o meio termo, porque reparem, o que é que está a acontecer? O que acontece é que esses lixos nesses países não há aterros. Porque é que têm que vir para cá? Não será uma troca de favores? Não faço ideia, sinceramente. Não faço ideia. Troca de favores? Provavelmente, mas não sei. Não sei a que favores é que se está a referir. Agora, é uma situação que este Ministério e este Ministro tem que resolver de uma vez por todas, porque não é taxando, e ainda por cima países ricos, que se resolverá ou que se impedirá a continuação dessa importação de lixo. É o que eu acho. Muito bem, António. Houve um projeto de resolução do PST que não foi aprovado sobre o Covid-19 nos lares. Trouxe-nos esse tema hoje. E porquê? Trouxe porque é um tema que está na ordem do dia e vamos aqui fazer um bocadinho de... Só recuar até agosto. Em agosto deste ano, o Ministério da Saúde revelou que existiam casos de infecção por Covid-19 em mais de 70 lares em Portugal. Nessa altura, o seu secretário de Estado garantia que a situação estava a estabilizar, que se estava a resolver e que os casos que iriam reduzir e que as autoridades de saúde estavam no terreno a acompanhar a situação através de visitas aos lares. E não podemos, obviamente, esquecer aqui a tragédia que aconteceu num lar em Reguengos de Monsaraz, onde morreram 18 pessoas, 16 utentes, uma funcionária e um senhor da comunidade. Portanto, houve aqui um caso gravíssimo. De facto, atualmente e nos dias de hoje, os casos de infecções diárias em lares estão a aumentar. Veja-se o caso de Bragança, que é o último que está aí mais em voga. Ora bem, a Associação de Apoio Domiciliário de Lares e de Casas de Repouso indicaram que existem cerca de 35 mil idosos em 3.500 lares ilegais em Portugal. Isso já era uma problemática existente antes de tudo isto, só que agora... Claro, só que o problema é outro. O problema é que esses lares, toda a gente sabe que esses lares existem,
Toda a gente Mas sabe que ninguém esses faz lares nada. existem e só existem quando acontece alguma tragédia. O que é que o PSD fez? O PSD levou ao plenário da Assembleia da República um projeto de resolução que pretendia, tão simples quanto isto, que o Governo fizesse um levantamento e identificasse que lares é que eram esses, que definisse e sistematizasse quais as estratégias de ação que iria fazer para resolver no terreno essa situação e que procedesse à criação de um instrumento financeiro que apoiasse essas instituições ou esses lares na sua legalização. Portanto, isto vai à Assembleia da República, um projeto de resolução que, para mim, procura resolver um problema grave que ainda se pode acentuar, e, incompreensivelmente, o PS e o PCP chumbaram esse projeto de resolução, que recomendava ao Governo, como já disse, uma série de medidas com vista a identificar os lares e resolver a situação, legalizá-los. Ou seja, transformar uma situação que é irregular numa situação regular e legal. O que é que acontece? Acontece que com a inviabilização desta iniciativa, essas entidades vão continuar a estar ilegais, vão continuar a atuar e continua-se a ignorar esta realidade que é factual. Portanto, vão continuar a falecer pessoas nos lares. Mas, a semana passada, a Sra. Diretora-Geral esteve em audição na Assembleia da República, na Comissão de Saúde. E os deputados do PSD quiseram saber como vão funcionar as anunciadas brigadas rápidas de intervenção nos lares. Nós perguntamos quantas estão operacionais neste momento. Quantos médicos e enfermeiros integram essas brigadas rápidas de intervenção? Que entidade vai gerir essas brigadas? E todas estas perguntas ficaram sem resposta por parte da Sra. Diretora-Geral. Ainda não há nada definido. É evidente que não. O que é que nos parece? O que nos parece é que cada vez que há um problema, cada vez que há uma tragédia, nomeadamente e relativamente à Covid-19, há um problema, anuncia-se uma medida. Morreram pessoas em lares, vai haver... exatamente. O que é que acontece? Se isto em março, abril, era compreensível que fôssemos, digamos, fazendo a gestão diária daquilo que era uma pandemia, neste momento já tem que se antecipar, já temos que ser proativos, não é reagir. E depois é assim, reagimos, mas é com anúncios vãos. Obrigado, já vai acontecer tudo bem. Não há nada agora, nada. Sem consistência. Pronto, é assim. Isto, neste governo, é constante. Para tudo e alguma coisa anunciam-se medidas. E depois começamos a ver, há questões ou não são respondidas, ou não existem, ou é impossível. Eu dou sempre aquele exemplo da educação. Em abril, há meio ano, o Sr. Primeiro-Ministro disse que as escolas que iam estar já com tudo a funcionar, com material informático, com rede, etc, etc. O que é que as escolas até hoje? Zero. Nada. Estamos em outubro. E o ano letivo já começou há 3 semanas, quase um mês. Sim. Não é? Portanto, são anúncios, propaganda, que é para calar as pessoas, para calar a opinião pública e também para acalmar um bocadinho a imprensa. Porque dá-se sempre, quem anda de boa fé, dá sempre o benefício da dúvida. Pronto, vai acontecer. Quer dizer, começamos a ficar cansados de tanto anúncio e o que se espreme é quase nada. Muito bem, António. E porque estamos a falar de pessoas idosas, Penafiel recebeu mais uma distinção. Penafiel, que já foi considerado também um município amigo das famílias, é desta vez e recebeu o selo de Comunidades para o Envelhecimento 2020-2021. Como penafielense, é com orgulho que vê esta distinção. É evidente, não podia deixar de referir esse aspecto aqui, portanto, a atribuição, como disse bem, a atribuição do selo de Comunidades para o Envelhecimento 2020-2021. E Penafiel, efetivamente, tem-se distinguido na área social e na área do apoio às famílias como um dos municípios que, a meu ver, é evidente que sou penafielense e muito me orgulho de dizer isto, Penafiel tem estado orgulhosamente à frente. E, portanto, este reconhecimento, que ainda por cima é um selo atribuído pela Ordem Profissional dos Psicólogos,
deixa-nos, obviamente, orgulhosos, porque permeia ações que o município de Penafiel, nas suas políticas municipais, tem feito em prol dos nossos concidadãos mais velhos. E, portanto, é óbvio que é preciso dar aqui os parabéns uma vez mais ao nosso presidente, ao Dr. António de Sousa, porque só tem que se sentir orgulhoso pela equipa que lidera, porque efetivamente Penafiel é reconhecidamente e publicamente um município amigo do investimento saudável e bem sucedido, e daí esta atribuição deste selo. E não tenho dúvidas que Penafiel é um território que promove a excelência desse envelhecimento saudável. Temos o Dia dos Avós, que é um marco muito importante, a 26 de julho, e que este ano, infelizmente, não pôde acontecer, por motivos óbvios, mas que é também um marco nesse cuidado, no carinho que há para com a nossa população. Porque não é só uma festa. Exatamente. Há muitas pessoas que, vendo de fora, podem considerar uma festa, um dia alusivo aos avós, mas para muitos deles, e eu tenho essa impressão porque já entrevistei avós nesse Dia dos Avós, eu sei que é uma felicidade tremenda para eles estar naquela festa e poder assistir à missa e poder ter o convívio e os piqueniques, e para eles é um dia completamente diferente. Um dia diferente, e falamos também de solidão, há muita solidão. E é ali que se cruzam as várias gerações. Nós vamos ver nessa festa, e não temos que ter medo da palavra, é mesmo uma festa, porque eles merecem essa festa. Temos os avós, temos os netos. Portanto, é um dia muito, muito peculiar no nosso município, onde se valoriza a sabedoria, onde se valoriza a experiência de vida e onde se valoriza o ensinamento que as gerações mais velhas têm para nós, todos. E, portanto, dar os parabéns aqui mais uma vez ao Dr. António de Sousa, ao nosso Presidente de Câmara, porque até não só neste aspecto, mas é uma pessoa que é extremamente sensível às causas sociais, à família, à seriedade, à cultura. Mas neste ponto, uma vez mais, acho que o nosso município, tenho a certeza que o nosso município está a trabalhar bem e irá continuar a trabalhar bem. Até só para dar aqui mais uma nota, veja-se o que é que o nosso município, quando a Covid entrou aí e nós fomos obrigados a confinar, o esforço, e quando eu refiro aqui esforço, digo mesmo esforço mesmo financeiro, que a nossa autarquia, não estou a dizer que as outras não o tenham feito, mas a nossa autarquia em Penafiel foi das primeiras a avançar com uma série de medidas de proteção à família. E, portanto, isso e temos a mais recente também, dos transportes escolares, que foi anunciada recentemente no início deste ano letivo, que vem também confirmar essa preocupação, não só preocupação com os nossos alunos, mas com as famílias, porque é um encargo financeiro ainda substancial que se retira às nossas famílias. Portanto, estou muito feliz. Muito bem, Natália, fico feliz também, não só por Penafiel e por... também é penafidelense, porque também sou penafidelense e com muito orgulho. Muito obrigada por mais um Democracia em Debate. Voltamos na próxima semana e, quanto a si, espero desse lado.